E às vezes as pessoas reduzem o futebol a apenas um jogo, uma bobagem, mas o futebol está presente em vários momentos importantes políticos do Brasil. Se você vai pegar o futebol na ditadura, se você vai pegar o futebol na volta da democracia, o futebol está sempre ali. O futebol está sempre, né? Você pega, por exemplo, o Luciano, que é corintiano, você tem o exemplo da democracia corintiana. Você tem o exemplo da seleção de 70, que parece que flertava bastante com o governo militar. Então, o futebol, ele, culturalmente, ele faz parte da história do Brasil. Isso não tem como dissociar, né? E algumas pessoas acham que o futebol... Assim, gostar ou não do futebol, acho que todo mundo tem direito de gostar ou não do futebol. Mas não dá para dizer que o futebol não tem um papel importante na história do país, né? Tem. E a expressão cultural, Boi. O futebol, ele vai para além do esporte, né, cara? Quando a gente fala, por exemplo, vocês estão um puto exemplo aí, cara. E eu tiro meu chapéu de verdade, assim, cara, como bom São Paulino que sou, com todo respeito, eu tiro meu chapéu pro Corinthians, cara. Sabe? Eu tiro meu chapéu pro Casão. O Casão faz um puta papel dentro desse programa que a gente tem na hora do almoço aí, na Globo. Ele faz um baita contraponto, cara. Você vê um atleta que foi um atleta profissional, um atleta que ele foi um dos centros ativadores de todo esse movimento também, né, com mais Sócrates, toda essa rapaziada aí da democracia corintiana, e fazendo esse ponto de resistência, né, esse contraponto de discurso ideológico dentro do programa do esporte, que todo mundo assiste isso, então eu acho isso super importante. Por exemplo, é diferente você ver um programa de esporte e ver o apresentador falar, tem que parar o campeonato, sabe? Então isso é importante, isso é uma responsabilidade de alguém que tem uma figura pública, e que pensa no outro e que sabe se posicionar, sabe onde está pisando e sabe onde quer chegar, sabe? Então, eu acho que é perder tempo, perder oportunidade, por exemplo, você não ouvir atletas, por exemplo, que tem esse tipo de posicionamento, cara. Então eu tiro meu chapéu mesmo para a torcida do Corinthians. E também é o seguinte, que nem falou lá da Ana Paula, do vôlei, de não sei o que, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua, né? Mas uma coisa que não dá para dizer é que está descolado do momento atual que a gente está vivendo. E outra, não, tudo bem, eu concordo com você, cada um tem o teu lado, mas o Casão foi lá e pontuou, né? Porque tudo bem, ela tem a preferência política dela, mas ela não pode usar uma informação que não é verídica, né? E o Casão volta a exercer um papel de protagonista nesse caso aí. Ele vai lá e pontua, fala, não, minha amiga, não é assim que a banda toca, né? Sim. Não, você está coberto de razão. Quando eu citei o exemplo da Ana Paula lá, era só para elucidar essa possibilidade que cada um tem a sua visão, e é legítimo, né? Só que, por exemplo, a história, ela carece de coisas, sabe? Ela carece de coisas urgentes. E quando você vê um atleta falando isso, quando você vê a torcida do Corinthians se posicionando fora bolsolixo, fora isso, fora aquilo, é disso que a gente está falando, sabe? Tem lá o futebol que é uma empresa? Tem, cara. Tem o futebol que é uma empresa. Aliás, né? Espera aí. Normal, toca o barco. Vai, fala mal do capitalismo, caralho. Fica falando mal, vai. Lógico que tem, gente. E tem interesses exclusos nisso aí? Tem, lógico que tem. Mas eu também não acredito que dentro da liga profissional, da Série A, exista essa possibilidade de manipulação de resultado, como a gente vê nas séries mais baixas, assim, sabe? E então, para mim, cara, o futebol, ele é assim, ele é uma amostra, ele é uma amostragem a gente consegue olhar para ele e analisar o momento que a gente está vivendo, cara, porque se reflete nele as contradições que a gente vive também, sabe? Também, dentro de um monte de coisas que pode ser o futebol também é isso, porque a gente está falando de torcida, a gente está falando de gente que se mobiliza para ver, a gente está falando de paixão,
E muitas pessoas projetam no futebol as poucas vitórias que elas têm na vida, né? Aliás, às vezes é a única vitória que a pessoa tem na vida é o futebol, cara. Sabe? É o futebol, bicho. Né? Exato. É aquele momento que o time ganha, que o torcedor se sente vencedor, mesmo tendo uma vida lá toda estrambelhada, toda fodida, toda, né? O futebol faz esse papel que a arte também faz. Exatamente. Né? Por isso que os dois são faces da mesma moeda. A gente está falando da cultura, né? Assim como a arte é cultura, o futebol também é cultura, cara.